Oi moçada, estamos de volta mais uma vez para mais uma aula de biologia, né? Com vocês, o professor Antônio Jesus, para mais uma aula de genética. E dessa vez, sistemas de determinação do sexo. Né? Agora nós vamos falar dos principais sistemas de determinação do sexo. Nós já temos aqui o sistema XY, o sistema X0, mas a gente vai ver mais adiante o sistema ZW, o sistema Z0 e o sistema de haploidia e diploidia que ocorre nas abelhas, tá? A gente vai discutir isso mais adiante, né? Mas vamos ver aqui primeiramente na tela o sistema XY e o sistema X0, que alguns chamam de XO, né? Não é correto chamar XO, porque esse sistema, a determinação do sexo é pela falta de um cromossomo sexual. Se você diz XO, como os cromossomos sexuais são denominados por letra, nós teremos um pequeno problema, né, com relação a essa questão de o cromossomo. Então, o que acontece? Nós teremos uma problemática com relação a isso e, consequentemente, o erro na nominação, né? Na nominação desse sistema. Então, é sistema X0 e não sistema XO. Sistema XY, né? Inicialmente, o sistema XY, ele ocorre onde? Vamos colocar logo aqui em que grupos de animais o sistema XY acontece. O sistema XY acontece nos mamíferos e nós estamos incluídos nesse sistema, né? O sistema XY ocorre nos mamíferos. E ocorre também em um grupo de insetos que são os dípteros. Esses insetos têm apenas um par de asas, como é o caso das moscas. E principalmente para o sistema XY se fala muito da mosca da fruta, a mosquinha drosófila da espécie Drosophila melanogaster, né? Sistema XY, mas principalmente nos mamíferos e na espécie humana ele é muito analisado. O que vai acontecer? XY é o par de cromossomos sexuais. Vejam que nós vamos trabalhar com sistemas de determinação do sexo por cromossomos sexuais. Então, para o sistema XY, nós já temos, obviamente, que, neste caso, partes sexuais é de cromossomos diferentes, cromossoma X e o cromossoma Y. E, neste caso, os machos no sistema XY, os machos têm o cariótipo 2A, ou seja, 2 lotes de autossomos, mais o partes sexuais X e Y, tá? Mais o partes sexuais X e Y. Então, 2A, XY. Tá certo? Machos, 2A, XY. Se fosse, por exemplo, na espécie humana, seriam 2A no total de 44 autossomos, mais o partes sexuais XY. As fêmeas apresentam também 2 lotes de autossomos, por isso elas são chamadas de cariótipo 2AXX. Agora, o interessante é que tanto para os machos quanto para as fêmeas, nós temos que analisar o seguinte: os tipos de gameta que eles vão produzir com relação ao par de cromossomos sexuais. Os machos são chamados, ou melhor dizer, formam o sexo heterogamético. Formam sexo heterogamético, tá certo? Já vou dizer por quê. E as fêmeas formam sexo homogamético. Sexo homogamético nesse sistema. Mas por que isso, professor? Sexo heterogamético, sexo homogamético, o que seria isso? Vejam bem, no caso do homem, ele tem um par de sexuais diferente, cromossoma X, cromossoma Y. Tem 2 lotes de autossomos, vejam bem, esse 2A significa 2 lotes de autossomos. Por exemplo, na espécie humana, cada lote
contém 22 autossomos, 2A seriam 44. Mais o par de sexuais XY. A espécie humana teria 46 cromossomos. A fêmea 2A, XX, os dois cromossomos sexuais são iguais, correto? Enquanto no macho são diferentes, na fêmea eles são iguais. Os gametas que serão formados vão ter apenas um lote de autossomos, um A, mais um cromossomo X, que dá a metade do total de cromossomos. Como no caso das fêmeas, os gametas, todos os óvulos terão um lote de autossomo mais o cromossomo X, então todos serão iguais com relação à separação do par de cromossomos sexuais, né? Todos os óvulos terão um lote de autossomo e um cromossomo X, todos serão iguais. Já no caso do homem, porque é heterogamético, gametas diferentes, metade dos espermatozoides terão um cromossomo X mais um lote de autossomos, e a outra metade terá um cromossomo Y mais o lote de autossomo. Então, lembrando, metade dos gametas masculinos terá um lote de autossomo mais um cromossomo sexual X, e a outra metade dos gametas terá um lote de autossomo mais o cromossomo sexual Y, ou seja, dois tipos de gametas formados pelo homem, apenas um tipo de gameta formado pela mulher, já que nós somos mamíferos e pertencemos ao sistema de determinação do sexo XY. Ok, moçada? Já o sistema X0, ele ocorre em alguns insetos, de novo aqui alguns insetos, né? Alguns insetos, ocorre também em vermes nematóides, nos vermes nematóides. Que vermes nematóides são esses? Os famosos nemateumintos, né? Antigamente chamados de asqueumintos. Então vejam bem, neste caso, é interessante comentar que os insetos nematóides, os insetos ao qual nós nos referimos, pertencem ao grupo dos hemípteros, né? Onde estão, por exemplo, os cupins, os ortópteros, gafanhoto, barata, né? Os coleópteros são os vermes, ou coleópteros não são vermes, coleópteros são insetos do grupo dos besouros. Lembrando, coleópteros são os famosos besouros, né? Muito bem. Então vamos para cá. Sistema X0. Os machos nesse sistema, tá? Nesse sistema X0, os machos têm cariótipo 2AX0. E as fêmeas têm cariótipo, moçada, olha só, as fêmeas têm cariótipo 2AXX. O que significa isso, professor? Significa dizer que os machos, no caso dos machos, falta um cromossomo sexual. Por isso eles são sexo heterogamético. Olha só, sexo heterogamético. Falta um cromossomo sexual neles, certo? E no caso das fêmeas, aqui nós temos qual sexo? O sexo homogamético. Atenção, moçada, sexo homogamético, tá certo? Então, no sistema X0, esse sistema, a determinação do sexo ocorre pela falta de um cromossomo sexual. Veja que no macho falta um cromossomo sexual. Então, no sexo que falta um cromossomo sexual, esse é o sexo masculino. As fêmeas têm um cariótipo completo, 2 lotes de autossomos, mais o par sexual XX. Já os machos têm 2 lotes de autossomos e apenas um cromossomo sexual, que é o X, e falta o outro, que seria, quem sabe, o cromossomo sexual Y, né?
Então, no sistema X0 de alguns insetos e vermes nematóides, nós temos machos formando o sexo heterogamético e as fêmeas formando o sexo homogamético. Vejamos os outros sistemas. Olha só. No sistema ZW, o famosíssimo sistema ZW, aqui comigo, vejam bem. O sistema ZW, ele é o sistema que ocorre em algumas aves e também em alguns peixes, algumas espécies de peixe. Nós temos o sistema ZW. Vejam que neste caso existem os dois cromossomos sexuais. Então, a determinação do sexo será pela presença do cromossomo diferente. Se não, vejamos, no sistema ZW, os machos têm o cariótipo no sistema ZW 2AZZ. Então já dá para ver quem é o sexo homogamético aí, né? Enquanto que as fêmeas, olha só, as fêmeas têm o cariótipo 2AZW, moçada, tá? Então os machos formam o sexo homogamético no sistema ZW, sexo homogamético. O que é mesmo sexo homogamético? Aquele cujos gametas todos serão iguais com relação ao cromossomo sexual, já que vão apresentar todos um lote de autossomos mais o cromossomo Z, enquanto que a fêmea forma o sexo heterogamético. Interessante, né? Sexo heterogamético. Por que, moçada, sexo heterogamético? Por que isso? Porque no caso das aves, desse grupo de aves, metade dos óvulos das fêmeas vai ter um lote de autossomos e o cromossomo sexual Z, e a outra metade um lote de autossomos e o cromossomo sexual W. Nesse sistema, fica bem claro que a determinação do sexo é pela presença do cromossomo diferente, que é o cromossomo W, assim como no sistema XY, não é? Então vejam bem, sistema ZW, aves e peixes, alguns peixes, né? Macho 2AZZ, sexo homogamético, fêmeas 2AZW, sexo heterogamético. Só lembrando, este é o cariótipo. E 2A indica dois lotes de cromossomos do tipo autossomo. No sistema ZW, ou melhor, no sistema Z0, que ocorre, por exemplo, o sistema Z0 já dá para ver que também pela ausência de um cromossomo. Ele ocorre em galinhas domésticas e também em aves, né? Só que no caso das galinhas domésticas. Então, nós temos as galinhas domésticas e também, olha só, os répteis. Répteis como as cobras, as tartarugas, os jacarés, né? Os lagartos. Então nós temos a ocorrência desse sistema. Nesse sistema, o Z0, tá? Os machos também são homogaméticos. Então nesse sistema nós temos machos com cariótipo 2AZZ, macho com cariótipo 2AZZ, e fêmeas com cariótipo 2AZ0. 2AZ0. Então, machos, sexo homogamético, formam um sexo homogamético. No sistema Z0, homogamético, correto? Para os machos. E no sistema Z0, sexo heterogamético para as fêmeas. Sexo heterogamético. Muito bem, moçada. A essa altura do campeonato vocês sabem já por que sistema homogamético, por que sistema heterogamético. Tá certo? Então vejam bem. Um sistema de determinação do sexo, ele é homogamético, né? Se aquele sexo tiver os dois cromossomos sexuais iguais.
porque todos os gametas terão aquele cromossomo sexual. Se os cromossomos sexuais forem diferentes, como no caso do sistema ZW e no sistema XY, ou faltar um cromossomo, como no caso do sistema X0 e do sistema Z0, então, nesse caso, nós teremos aqui, por exemplo, a fêmea 2AZ0, sexo heterogamético. O que significa isso, professor? Significa que metade dos óvulos dessa fêmea vai estar com o lote de autossomos ou cromossoma C, Z, e a outra metade com o lote de autossomos e vai faltar um cromossomo sexual, minha gente. Agora, tem um sistema de determinação do sexo que é muito interessante, que a gente vai ver, que é o sistema haploide-diploide, ou como encontramos em muitos livros e apostilas, sistema haploidia-diploidia. Esse sistema acontece que a determinação do sexo vai ser pela fecundação ou não de um dos gametas, tá? Aliás, do óvulo, lógico, né? Então, nós temos ele ocorrendo, por exemplo, em himenópteras, e quem seriam esses insetos? Os himenópteras, principalmente abelhas, vespas, né? Formigas, etc. Mas vamos deixar aqui as abelhas e as vespas, né? No sistema haploide-diploide. Nesse sistema, minha gente, vai ocorrer também uma coisa interessante, que é o processo de partenogênese. Processo de partenogênese. O que seria esse processo de partenogênese? Seria o caso em que um gameta sozinho se desenvolve sem se unir com outro gameta, lógico, para formar um novo indivíduo, né? E a natureza tem alguns casos de formação de indivíduos partenogenéticos. É o caso, por exemplo, do macho nas abelhas, que a gente vai ver. Tá? Então, vejam só a situação aqui para o sistema haploidia-diploidia, né? Então, nesse sistema nós temos o quê? A ocorrência, não esqueça, a ocorrência de partenogênese. Tá? Um processo de reprodução muito interessante. Ocorrência de partenogênese. Então, nós temos aqui a rainha, que é, obviamente, a fêmea, uma fêmea fértil de uma colmeia, tá? E temos o zangão, que é o macho, né? O interessante é que a rainha, por ser uma fêmea, ela é um organismo diploide. Ela tem 2 lotes de autossomos, mais os cromossomos sexuais, óbvio, né? Mas ela tem 2 lotes de autossomos. Agora, o que acontece aqui de interessante é o seguinte: a rainha, que é a fêmea fértil, ela produz os óvulos. E o macho produz, obviamente, os espermatozoides, tá certo? Então, gameta feminino, gameta masculino. Esses são os gametas. Óvulos e espermatozoides. Lembrando que óvulos são células haploides e óvulo e espermatozoide também células haploides, tá? Então, vejam bem. A rainha, ela produz os óvulos, tá certo? E o macho produz os espermatozoides. O interessante é que, quando uma rainha vai até um favo, onde já existe lá o alimento, esperando o ovo ser colocado, tá? Ela vem até esse favo e coloca o ovo. Nesse processo de colocar o ovo, esse óvulo vai ser fecundado ou não. Aí é que está o detalhe, ele vai ser fecundado ou não. Se porventura ele for fecundado por um espermatozoide, então o óvulo fecundado por um espermatozoide vai originar um zigoto. E todo zigoto
é uma célula diploide. Então, o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide. Óvulo fecundado pelo espermatozoide. Origina o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver e vai originar uma fêmea. Essa fêmea vai ser uma operária ou poderá ser uma rainha, vai depender da situação da colmeia e se essa fêmea for alimentada com geleia real, correto? Aí vai alterar a questão fenotípica dessa fêmea, ela vai virar uma rainha, que é fêmea fértil. Independente de qualquer coisa, se o óvulo for fecundado, vai originar uma fêmea, e obviamente essa fêmea é também diploide, correto? Então, as fêmeas são diploides. Mas pode acontecer do óvulo não ser fecundado, minha gente. Caso o óvulo não seja fecundado, e lembrete, ele é haploide, ele vai se desenvolver sozinho. E ao se desenvolver sozinho, ele vai originar um novo indivíduo, que é um macho, com células haploides. Este processo é que é chamado de partenogênese. Partenogênese. Ou seja, um gameta, no caso o óvulo, não fecundado, desenvolveu-se e originou um novo indivíduo. Tá? É óbvio, né? O óvulo não fecundado originando um novo indivíduo, o processo é chamado partenogênese. O óvulo fecundado pelo espermatozoide originando um novo indivíduo é fecundação normal, processo de fecundação normal, correto? Então, esse é o sistema de determinação do sexo, haploidia, diploidia, que ocorre nas abelhas, onde uma fêmea é fértil, diploide, produz óvulos haploides, e a formação desses óvulos, só lembrando, a formação desses gametas é por meiose. Lembre-se que aquela divisão celular que reduz o número de cromossomos à metade. Se a fêmea é diploide, então ela vai formar óvulos haploides, reduzindo o número de cromossomos à metade. No caso dos machos, eles já são haploides. Né? Macho haploide, como é que ele vai formar um espermatozoide haploide? Por meiose, então não pode. Então nós temos a diferenciação mitótica, né? A diferenciação de células que já são haploides, diferenciação de células haploides em espermatozoide. E, obviamente, vamos se multiplicar por processo de mitose, originando os espermatozoides que vão fecundar o óvulo e originar as fêmeas no sistema haploidia-diploidia. Caso o óvulo não seja fecundado, se desenvolva sozinho, ele vai originar um macho por partenogênese. Só lembrete, o macho, ele tem mãe, mas ele não tem pai. Por quê? Porque ele se originou de um óvulo sozinho da mãe dele. Então ele tem a metade dos genes da mãe, ele é haploide, mas ele não tem pai, porque ele vem de um óvulo não fecundado. Certo? Ele pode até não ter pai, mas ele tem avô de parte de mãe. Mas por que ele tem avô de parte de mãe? Porque a mãe dele é uma fêmea e ela veio da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Então ela tinha pai. Se ela tem pai, então o filho dela, macho, vai ter avô, porém não tem pai. Correto, minha gente? Então esse é o sistema haploidia-diploidia que ocorre nas abelhas. Agora, como eu chamei a atenção de vocês ainda há pouco, o sistema de determinação do sexo, XY, que ocorre, por exemplo, nos mamíferos, né? Ocorre, por exemplo, nos mamíferos e em algumas moscas, tá? Nos dípteros. Neste caso aqui, moçada, só lembrando, no caso de determinação do sexo no sistema XY, vamos tomar como exemplo a espécie humana. Vamos tomar como exemplo a espécie humana. Quem lembra quantos cromossomos tem nas células diploides da espécie humana? Então, a espécie humana, a espécie humana é 2N igual a 46.
Então, o número diploide de cromossomo da espécie humana é 46. Só lembrando que são 44 autossomos mais o par de sexuais XX nas fêmeas e XY nos machos, correto? XY nos machos. Lembrando isso. Então, considerando que seja a espécie humana, qual seria o cariótipo de um indivíduo do sexo masculino? Ele teria 44 autossomos mais o par de sexuais XY. E no sexo feminino, qual seria o cariótipo? 44 autossomos mais o par de sexuais XX. Correto, moçada? Então, vejam bem. Quando ocorrer a meiose para a formação dos gametas, determinando a redução do número de cromossomos, vai formar gametas haploides, óbvio, com a metade do número de cromossomos. Então, se for no caso da espermatogênese, formação dos espermatozoides, estes gametas, olha só, esses gametas, eles terão 22 autossomos mais o cromossoma X, no caso do homem, ou 22 autossomos mais o cromossoma Y. Então, dois tipos de gametas com relação aos cromossomos sexuais. Aqueles que têm o cromossoma X, aqueles que têm o cromossoma Y. No caso da mulher, todos os óvulos terão 22 autossomos mais um cromossoma X. Lembrete que os gametas, enquanto a espécie humana tem 46 cromossomos, nas suas células diploides, os gametas, que são células haploides, têm 23. 22 são autossomos e 1 é o cromossomo sexual. Tá certo? Muito bem, então vamos lá. Se um espermatozoide contendo o cromossoma X fecundar um óvulo, que obviamente tem o cromossoma X, então o descendente terá 44 autossomos, sendo que ele vai receber 22 autossomos do pai, 22 autossomos da mãe. Um cromossoma X que ele recebeu do pai e o outro cromossoma X que ele recebe da mãe. Então, obviamente, que neste caso aqui, o indivíduo será de que sexo, minha gente? Será do sexo 44AXX será do sexo feminino. Feminino. Certo? Sexo feminino. Só lembrando disso. Agora, se porventura o óvulo que contém o cromossoma X for fecundado por um espermatozoide que contém o cromossoma Y, então o indivíduo vai ter 44 autossomos mais o cromossoma X materno e o cromossoma Y paterno. Consequentemente, ele será do sexo masculino, tá certo? Então, será um indivíduo do sexo masculino. Não tem saída. Como todos os óvulos têm 22 autossomos de cromossoma X, ou o indivíduo vai ser do sexo feminino, o descendente, ou do sexo masculino. Tem jeito não, é um meio a probabilidade disso acontecer. Por quê? Porque esses óvulos poderão ser fecundados ou por um espermatozoide contendo cromossoma X ou por um espermatozoide contendo o cromossoma Y. Então, o sistema de determinação do sexo na espécie humana, lembrando que a determinação do sexo na espécie humana ocorre no momento da fecundação, tá? Então, momento da fecundação. Aí a nossa primeira célula já tem o sexo definido, tá certo? Sistema XY de determinação do sexo na espécie humana e aqui o esquema de determinação do sexo que ocorre nos mamíferos e também nos dípteros. Então foi isso, moçada. Nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro com mais uma aula de genética. Fui, até a próxima aula.